Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo numa das conversas mais antigas e, olha, mais intensas da humanidade. Um verdadeiro debate sobre a dor, sobre justiça e principalmente sobre o silêncio de Deus, tudo isso tirado lá do livro de Jó. E tudo parte de uma pergunta que, nossa, deixa qualquer um sem palavras, né? O que é que se fala para alguém que perdeu absolutamente tudo? Quando não tem palavra que sirva e a dor é simplesmente gigante, o que a gente pode oferecer? É exatamente esse o dilema que está no coração dessa história. E no centro desse furacão está ele, Jó, um homem que passou por perdas que a gente nem consegue imaginar. E o ponto-chave para entender tudo isso é o seguinte: a queixa dele, a raiva, a dor, não é para os amigos. Ele está falando direto com Deus. É um confronto cara a cara. Primeiro, vamos tentar entender a angústia do Jó. É uma dor crua, sem filtro nenhum. Não é um lamento quietinho, não. É um grito de desespero que atravessa os séculos e chega até nós. E as palavras dele são de uma força impressionante. Jó não está só triste. Ele diz que a alma dele tem tédio da vida. Sabe, é um cansaço de existir, uma exaustão tão profunda que ele resolve botar tudo para fora sem censura nenhuma. Aqui está o pulo do gato do argumento dele. Ele não está amaldiçoando Deus. Ele está exigindo uma explicação, um motivo. É um pedido de justiça. Ele quer saber por que essa briga comigo. O que eu fiz? E é aqui que a gente vê o paradoxo que o atormenta. É uma contradição que dói. De um lado, ele se lembra de ter sido criado com todo cuidado, formado como barro por um artesão. Mas agora, do outro lado, ele se sente caçado sem dó, como um leão feroz. O Criador virou o seu caçador. E como se a situação já não estivesse tensa o suficiente, entra em cena o amigo dele, Zofar. Só que veja bem, ele não chega com um ombro amigo não. Ele chega com uma resposta teológica pronta, uma verdadeira bronca. E aqui a gente vê o choque de dois mundos. De um lado a experiência real, a dor na pele de Jó, que grita que aquilo é injusto. Do outro, a doutrina certinha de Zofar que insiste. Se há sofrimento, é porque tem algum pecado escondido. É o embate entre a vida como ela é e a teoria como ela deveria ser. A lógica do Zofar é bem direta, quase matemática. Para ele, a doutrina é perfeita, não tem erro. Na cabeça dele, Jó está, na verdade, recebendo um castigo mais leve do que merecia. E a solução? Simples. Para de reclamar e se arrepende. Ponto final. E para defender essa ideia, o Zofar joga a sua carta mais forte na mesa, a sabedoria de Deus, que seria tão grande, tão imensa, que ninguém poderia questionar. Ele usa isso como uma arma para silenciar as perguntas de Jó. Essa é uma pergunta retórica que já vem com a resposta, né? É quase como dizer, olha, quem é você na fila do pão para tentar entender ou questionar o que Deus faz? É um balde de água fria. E ele continua pintando um quadro dessa sabedoria divina em uma escala cósmica. É mais alta, mais profunda, mais larga do que qualquer coisa que a mente humana consiga imaginar. A mensagem é clara. Desista de entender. Apenas aceite. Mas o Jó não se cala. Ele não aceita essa resposta fácil. Na sua vez de falar, ele vai defender a validade da sua própria experiência, daquilo que os olhos dele estão vendo no mundo real. A resposta de Jó vem carregada de sarcasmo. É como se ele dissesse, claro, os donos da verdade chegaram. A sabedoria do mundo vai morrer com vocês, né? Ele se recusa a ser rebaixado e bate o pé, afirmando que ele também tem cérebro e sabe observar as coisas. O grande argumento de Jó é: a realidade é muito mais bagunçada do que essa formulinha de vocês. Ele olha ao redor e vê que, muitas vezes, são justamente os ladrões, os perversos, que vivem tranquilos e seguros. A experiência dele contradiz de frente a doutrina dos amigos. E é aqui que Jó eleva o argumento a um outro nível. Ele sai da sua dor pessoal e convoca a criação inteira para ser sua testemunha. É uma virada espetacular. Puxa, esse é o momento de uma poesia fantástica. Jó basicamente diz para os amigos: querem saber a verdade? Larguem os livros de vocês e vão aprender com os bichos, com os passarinhos. A sabedoria para ele não está só nos textos sagrados. E ele não para por aí. Ele convida a própria terra a entrar no debate, e até os peixes do mar. A ideia dele é que a verdade sobre Deus está tecida na própria natureza, visível para quem tem olhos para ver. Então, para Jó, qual é a lição que a natureza ensina? Ela não revela um Deus que age de forma previsível, como um contador. Pelo contrário,
Ela revela um Deus de um poder soberano, complexo, misterioso, cuja mão está por trás de tudo, e que não cabe nas formulinhas fáceis dos seus amigos. E no fim das contas, esse diálogo milenar deixa uma pergunta no ar para todos nós. Quando a gente se depara com o sofrimento, onde está o verdadeiro consolo? Será que está numa resposta pronta, certinha como a de Zofar? Ou será que está na presença de alguém que, como Jó, senta do nosso lado e tem a coragem de admitir que a vida é complicada e que às vezes não existem respostas fáceis? Fica aí a reflexão.